O exército brasileiro existe há bastante tempo para defender o nosso país, e se preciso, entrar em confronto direto contra outras nações. Porém, a pergunta que pode pintar na cabeça de muitos é: de quais batalhas a nossa força de defesa participou? Se essa curiosidade já passou pela sua cabeça, neste vídeo fizemos um resumo de algumas guerras nas quais o nosso exército teve participação direta. Se inscreva no canal, para possibilitar a continuação do projeto. Isso é muito importante para nós. Sem mais delongas, confira a lista a seguir. 1. Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina ou Campanha da Cisplatina, conhecido na historiografia argentina e uruguaia como Província em Disputa, foi um conflito ocorrido entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, no período de 1825 a 1828, pela posse da província Cisplatina, a região da atual República Oriental do Uruguai. Antecedentes. A região era disputada pelas coroas de Portugal e da Espanha, desde a fundação da colônia do Santíssimo Sacramento, 1680, pelos portugueses, sendo objeto de vários tratados territoriais, dos quais os principais foram o Tratado de Madrid, 1750, o Tratado de Santo Ildefonso, 1777, também chamado Tratado dos Limites, por ter decidido a posse do território aos espanhóis, e o Tratado de Badajoz, 1801. O conflito. Alimentando pretensões de recuperar o território da Província Oriental ou Cisplatina, as Províncias Unidas do Rio da Prata ajudaram os patriotas orientais, uruguaios, liderados por Juan Antônio Lavalleja, a que se levantassem contra a dominação brasileira na região. Para esse fim, os argentinos ofereciam-lhes apoio político, além de suprimentos de boca e de guerra. O conflito acabou eclodindo em 1825, quando líderes militares orientais, como Lavalleja e Fructuoso Rivera, proclamaram a independência da região. Lavalleja desembarcou com suas forças na Praia da Agraciada e, com o apoio da população, declarou a incorporação da Província Oriental às Províncias Unidas do Rio da Prata. Em resposta, em 10 de dezembro, o governo imperial brasileiro emite o decreto que declarou guerra às Províncias Unidas, que retribuíram a declaração de guerra em 1º de janeiro de 1826. Consequências. A perda da província Cisplatina foi um motivo adicional para o crescimento da insatisfação popular com o governo de Dom Pedro I. Na realidade, a guerra era impopular desde o início, pois para muitos brasileiros representava aumento de impostos para o financiamento de mais um conflito. Quando o Império do Brasil assinou o acordo pela independência da região, muitos utilizaram isto como argumento para tornar ainda mais impopular o governo, alegando que o imperador havia depauperado os cofres públicos e sacrificado a população, por uma causa perdida. 2. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América Latina. Foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. Ela se estendeu de dezembro de 1864 a março de 1870. É também chamada Guerra da Tríplice Aliança na Argentina e no Uruguai, e de Guerra Grande, Guerra contra a Tríplice Aliança e Guerra Guaçu no Paraguai. Em 1864, o Brasil estava envolvido num conflito armado no Uruguai, que pôs fim à Guerra do Uruguai ao depor o governo interino uruguaio de Atanásio Aguirre, sucessor de Bernardo Prudêncio Berro, do Partido Blanco e aliado de Francisco Solano Lopes. O ditador paraguaio se opôs à invasão brasileira do Uruguai, porque contrariava seus interesses. O conflito iniciou-se com o aprisionamento no porto de Assunção, em 11 de novembro de 1864, do barco a vapor brasileiro Marquês de Olinda, que transportava o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, que nunca chegou a Cuiabá, morrendo em uma prisão paraguaia. 6 semanas depois, o exército do Paraguai sob ordens de Francisco Solano Lopes invadiu pelo sul a província brasileira de Mato Grosso.
Contra as pretensões do governo paraguaio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai reagiram, firmando o acordo militar chamado de Tríplice Aliança. O Império do Brasil, a Argentina mitrista e o Uruguai florista, aliados, derrotaram o Paraguai após mais de 5 anos de lutas durante os quais o Império enviou em torno de 150 mil homens à guerra. Cerca de 50 mil não voltaram. Alguns autores asseveram que as mortes no caso do Brasil podem ter alcançado 60 mil se forem incluídos civis, principalmente nas então províncias do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso. Consequências. Durante a guerra, o exército brasileiro assumiu o controle total do território paraguaio e ocupou o país por 6 anos a partir de 1870. Em parte, isso impedia a anexação de ainda mais território pela Argentina, que desejava apoderar-se de toda a região do Chaco. Durante esse período, Brasil e Argentina tiveram fortes tensões, com a ameaça de um conflito armado entre eles. No Brasil, a guerra expôs a fragilidade do império e dissociou a monarquia do exército. O exército brasileiro tornou-se uma nova e influente força na vida nacional. Desenvolveu-se como uma forte instituição nacional que, com a guerra, ganhou tradição e coesão interna. O exército teria um papel significativo no desenvolvimento posterior da história do país. A depressão econômica e o fortalecimento do exército tiveram um papel importante na deposição do imperador Pedro II e na proclamação republicana em 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente brasileiro. Devido à guerra, o Brasil teve um déficit entre 1870 e 1880, que finalmente foi pago. Na época, os empréstimos externos não eram fontes significativas de recursos. 3. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras, até o início da Segunda Guerra Mundial, foi um conflito bélico global centrado na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. A guerra envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em duas alianças opostas, os aliados, com base na Tríplice Entente entre Reino Unido, França e Rússia, e os impérios centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Foi o sexto conflito mais mortal na história da humanidade e que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações envolvidas. O Brasil, na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, tinha uma posição neutra respaldada pela Convenção de Haia, buscando não restringir os seus produtos exportados na época, principalmente o café. A Alemanha era, na época, o principal parceiro comercial do Brasil, sendo seguida pela Inglaterra e pela França. Após o afundamento de navios mercantes brasileiros por submarinos da Marinha Imperial Alemã, o Brasil declarou guerra à Alemanha em 26 de outubro de 1917, juntando-se aos aliados. Havia sentimento anti-germânico popular, mas também oposição à entrada na guerra. O Brasil foi o único país latino-americano a participar ativamente da guerra, enviando a divisão naval em operações de guerra para a campanha no Oceano Atlântico, além de uma missão médica, aviadores e um corpo de oficiais e sargentos. Internamente, a guerra permitiu a introdução em 1916 do serviço militar obrigatório com base na Lei do Sorteio. 4. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares. Marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate,
foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. A guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e a estrutura social mundial. Enquanto a Organização das Nações Unidas, ONU, era estabelecida para estimular a cooperação global e evitar futuros conflitos, a União Soviética e os Estados Unidos emergiam como superpotências rivais, preparando o terreno para uma Guerra Fria que se estenderia pelos próximos 46 anos, 1945 a 1991. Nesse ínterim, a aceitação do princípio de autodeterminação acelerou movimentos de descolonização na Ásia e na África, enquanto a Europa Ocidental dava início a um movimento de recuperação econômica e integração política. O Brasil, embora, na época, estivesse sendo comandado por um regime ditatorial simpático ao modelo fascista, o Estado Novo Getulista, dos países do eixo, acabou participando da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, junto aos adversários destes, os países aliados. Em fevereiro de 1942, submarinos alemães e italianos iniciaram o torpedeamento de embarcações brasileiras no Oceano Atlântico em represália à adesão do Brasil aos compromissos da Carta do Atlântico, que previa o alinhamento automático com qualquer nação do continente americano que fosse atacada por uma potência extracontinental, o que tornava sua neutralidade apenas teórica. Durante o ano de 1942, em meio a incentivos econômicos e pressão diplomática, os americanos instalaram bases aeronavais ao longo da costa norte e nordeste brasileira. Após meses de torpedeamento de navios mercantes brasileiros, 21 submarinos alemães e 2 italianos foram responsáveis pelo afundamento de 36 navios mercantes brasileiros, causando 1.691 naufrágios e 1.074 mortes, o que foi o principal motivo que conduziu à declaração de guerra do Brasil à Alemanha e Itália. A população foi às ruas e o governo brasileiro declarou guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista, em agosto de 1942. Por fim, seu envio para a frente de batalha foi iniciado somente em julho de 1944, quase 2 anos após a declaração, tendo sido enviados cerca de 25 mil homens, de um total inicial previsto de 100 mil. Mesmo com problemas na preparação e no envio, já na Itália, treinada e equipada pelos americanos, a Força Expedicionária Brasileira cumpriu as principais missões que lhe foram atribuídas pelo Comando Aliado. 5. Invasão da República Dominicana. A invasão da República Dominicana pelos Estados Unidos, também conhecida como Segunda Ocupação Estadunidense da República Dominicana, sob o nome de Operação Power Pack, ocorreu em 1965. Os fuzileiros desembarcaram no dia 28 de abril e foram, posteriormente, apoiados por elementos do Exército dos Estados Unidos pela 82ª Divisão Aerotransportada. A Força Interamericana de Paz foi criada pela Organização dos Estados Americanos em 23 de maio de 1965 na sequência da invasão. A intervenção militar estadunidense terminou em setembro de 1966, quando a 1ª Brigada da 82ª Aerotransportada, a última unidade dos Estados Unidos remanescente no país, foi retirada. Em 1965, o Brasil enviou cerca de 1.300 militares para participar, ao lado de tropas dos Estados Unidos e de outros países, da invasão da República Dominicana. A invasão foi conduzida a pedido dos Estados Unidos com o objetivo de evitar que a República Dominicana se tornasse outra Cuba. O país caribenho, que divide a ilha de São Domingo com o Haiti, foi governado por um dos mais sórdidos ditadores latino-americanos, Rafael Trujillo. Essa intervenção militar marcou uma inflexão na política externa independente do Brasil, que havia caracterizado a diplomacia brasileira nos governos civis de João Goulart e Jânio Quadros. Com a invasão, o Brasil passou a adotar um alinhamento automático aos Estados Unidos, abandonando a independência em relação às grandes potências e o reforço ao diálogo Sul-Sul com os países mais pobres.
Essa intervenção militar é considerada uma exceção na história diplomática do Brasil, que desde o mandato diplomático do Barão do Rio Branco, entre 1893 e 1902, tem se colocado como um campeão de soluções mediadas e não intervenção. E assim termina a jornada do Brasil em guerras. E esperamos que continue assim. Obrigado por assistir ao vídeo e considere se inscrever para ajudar o canal.